Escolhendo um algoritmo. Qual algoritmo de Machine Learning devo usar? Algumas escolhas estarão claras desde o início. De uma forma geral, um problema de Machine Learning pode ser de predição, descoberta ou para gerar um comportamento. Porém, a escolha também depende do tamanho, da qualidade e da natureza dos dados. E depende de quanto tempo você tem. Lembre-se que a etapa de limpeza e organização dos dados é a mais trabalhosa e a que demanda mais tempo no processo de Machine Learning. Detenha-se um pouco nesta figura e veja algumas aplicações associadas ao tipo de aprendizado. Os modelos de predição predizem um valor numérico ou uma categoria ou rótulo e são casos de aprendizado supervisionado. Os três tipos de modelo de predição usando o aprendizado supervisionado são a classificação, quando os dados estiverem sendo usados para prever uma categoria. Esse é o caso ao atribuir uma imagem como uma foto de um gato ou de um cachorro. Quando há apenas duas opções, isso é chamado de classificação binomial ou de duas classes. Quando houver mais categorias, esse problema é conhecido como classificação multiclasses. A regressão. Quando um valor estiver sendo previsto, assim como acontece com preço de residências ou a temperatura na previsão do tempo. E detecção de anomalias. Às vezes, o objetivo é identificar os pontos de dados que são simplesmente incomuns. Na detecção de fraudes, por exemplo, quaisquer padrões incomuns de gasto em cartão de crédito são suspeitos ou em uma doença rara. Podemos dizer que, no caso extremo, queremos identificar outliers. Aqui podemos ter um problema de regressão ou de classificação. Nos modelos de descoberta, são apresentados ao computador apenas as entradas coletadas em um banco de dados histórico, não as saídas. O algoritmo de aprendizado deverá descobrir alguma estrutura nas entradas fornecidas, se houver. Os dois tipos de modelos de descoberta usando o aprendizado não supervisionado são o clustering, em que um conjunto de entradas deve ser dividido em grupos que são as saídas, e ao contrário da classificação, os grupos não são conhecidos de antemão, fazendo com que isso seja tipicamente uma tarefa não supervisionada. O algoritmo de aprendizado deverá descobrir alguma estrutura nas entradas fornecidas, se houver, como nesse gráfico onde podemos identificar 3 clusters e assinalamos seus centroides. Nessa aplicação, coletamos dados de milhares de clientes de uma seguradora e conseguimos identificar 3 clusters. E as regras de associação, que tem como premissa básica encontrar elementos que implicam na presença de outros elementos em uma mesma transação, ou seja, encontrar relacionamentos ou padrões frequentes entre os conjuntos de dados. Por exemplo, uma pessoa que compra carne para hambúrguer possivelmente comprará pães de hambúrguer, bem como ketchup, mostarda, tomate e outros itens que compõem um hambúrguer. Note que uma regra como a descrita acima é pouco interessante, porque é praticamente óbvia. Entretanto, há casos conhecidos como a associação de compras de fralda com cerveja que não ocorreriam normalmente a pesquisadores. Existem mais 2 tipos de aprendizado mais sofisticados, que são o aprendizado por reforço e o aprendizado semi-supervisionado. No aprendizado por reforço, o algoritmo escolhe uma ação em resposta a cada ponto de dados. O algoritmo de aprendizado também recebe um sinal de recompensa pouco tempo depois, indicando se a decisão foi boa. Com base nisso, o algoritmo modifica sua estratégia para alcançar a recompensa mais alta. Na figura, o cão é ensinado
e recebe a recompensa quando escuta sino. Isso é, ele foi ensinado a reconhecer a forma de receber alimento. O aprendizado por reforço é comum em robótica, em que um conjunto de leituras do sensor em um ponto no tempo é um ponto de dados e o algoritmo deve escolher a próxima ação do robô. Finalmente, temos o aprendizado semi-supervisionado. Quando você não tem dados rotulados suficientes para produzir um modelo preciso e não tem a capacidade ou recursos para obter mais dados, você pode usar técnicas semi-supervisionadas para aumentar o tamanho dos dados de treinamento. Por exemplo, imagine que você esteja desenvolvendo um modelo destinado a detectar fraude para um grande banco. Você conhece algumas fraudes, mas outros casos de fraude estão ocorrendo sem o seu conhecimento. Você pode rotular o conjunto de dados com instâncias de fraude que conhece, mas o restante dos seus dados permanecerá sem rótulos. Você pode usar um algoritmo de aprendizado supervisionado para rotular os dados e retreinar o modelo com o conjunto de dados recém-rotulado. Em seguida, você aplica o modelo retreinado a novos dados, identificando com mais precisão a fraude e usando técnicas de aprendizado de máquina supervisionado. No entanto, não há como verificar se o algoritmo produziu rótulos 100% precisos, resultando em resultados menos confiáveis do que as técnicas tradicionais supervisionadas.